Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu queria compartilhar uma reflexão que eu estava pensando há um bom tempo e que talvez esse vídeo possa te ajudar a refletir um pouquinho na sua vida também, com um pensamento mais positivo e funcional sobre ela. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. Às vezes eu acho que eu tô vivendo a crise dos 30 antes dos 30, porque eu ainda vou fazer 29 anos em junho. E muitas vezes, sabe, gente, eu fico com alguns pensamentos que ressoam assim na minha cabeça, tipo, meu Deus, o que é que será que vai acontecer quando eu tiver 30 anos, hein? Será que eu vou ficar desempregada, meu Deus? Será que eu vou conseguir conquistar o sonho da minha casa própria? Será que eu vou conseguir ter meu primeiro veículo próprio? Ou sabe o que é que será que vai acontecer? E uma coisa que eu percebo muito é que a nossa geração atual é a geração que corre contra o tempo para poder dar conta de tudo, para poder resolver tudo e para poder segurar toda a onda que é ter uma vida pessoal, profissional, social, sabe? A gente tenta dar conta de trabalho, de casa, de vida social, de ir para academia, de comer bem, de dormir bem. Muitas vezes a gente não consegue segurar todos esses pratinhos. É como se também houvesse uma idade certa para tudo, sabe? É como se a pressão fosse tão grande de que até os 30 anos você tem que ter sua casa, seu carro, sua vida organizada, sua estabilidade financeira, você precisa ter certeza do que você quer profissionalmente, você precisa se achar, você precisa estar com 100% da sua vida encaminhada e perfeito e tudo fluindo muito bem. É isso que eu fico pensando sobre a nossa geração atual muitas vezes, sabe? E eu confesso que muitas vezes isso me dá um certo medo, uma certa angústia, sabe? De pensar sobre a minha vida e ao mesmo tempo, às vezes, me sentir pressionada para que tudo esteja pronto, para que tudo esteja direcionado para quando eu tiver 30 anos. Eu fico pensando, sabe, meu Deus, eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 anos esse ano, eu trabalho em escolas privadas, eu não passei no concurso público ainda, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre a minha vida profissional, se eu quero continuar na educação por muito tempo, o que é que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu fico com esses pensamentos na minha cabeça que me causam realmente esses medos e essa ansiedade, sabe? E assim, muitas vezes a gente olha, né, no Instagram, eu vejo muito no Instagram pessoas bem mais novas do que eu, passando em concursos públicos, assumindo seus cargos ou simplesmente conquistando aí sua casa própria, seu veículo, sabe? Viajando para vários lugares e ao mesmo tempo eu penso assim, caramba, né? Eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 anos e de novo eu ainda não vivi isso ou quase isso. Eu conheço pessoas que são bem mais novas do que eu, coisa de 20 anos, 22 anos por aí, que tem sua casa própria, já que conseguiu sua casa própria, sabe? Eu conheço pessoas da minha idade que conseguiram sua casa própria porque ganharam uma casa de seus parentes, de seus familiares, e quando eu olho para minha vida eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho quem me dê, meus pais não conseguem me ajudar, a família do meu esposo também não. Tudo que a gente conquista é com muito suor, é com muito esforço e, sabe, a gente não recebeu nada de ninguém. Então esses pensamentos ressoam na minha mente muitas vezes, só que ao mesmo tempo eu tenho tentado olhar para tudo isso que seca a minha mente de uma maneira diferente. Eu tenho tentado olhar as coisas com mais calma, com menos comparação,
realmente tentando aplicar as coisas que eu aprendi no tempo em que eu fiz terapia na minha vida, sabe? Sempre tentando olhar de fora, sempre tentando usar a minha própria régua para poder validar as coisas na minha vida e não ficar me comparando com pessoas que vivem outra realidade, outra dinâmica, sabe? Uma outra vida. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho tentado olhar realmente para tudo isso, para todos esses pensamentos que reverberam na minha mente, com esse olhar de mais respeito, de mais, como é que eu posso dizer, de mais cuidado, sabe, comigo mesma. E assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? Coisas que eu quero realizar na minha vida. Eu queria muito ter estabilidade financeira, poder comprar minha casa própria, poder um dia ter um carro, poder ajudar a minha família, porque quando eu penso num carro, sabe, gente, eu penso num carro com a mala grande para eu poder levar minha mãe para onde ela quiser, para eu conseguir proporcionar coisas para minha mãe que hoje eu não consigo proporcionar nem para mim também, sabe? Em relação a viagens, a coisas diferentes para fazer e tudo mais. Então eu tenho muita coisa para viver ainda nessa minha vida. Eu tenho muitos sonhos para realizar. E talvez eu chegue aos 30 anos com nada disso resolvido, com nada disso adiantado. Eu tenho uma vontade muito grande também de poder ajudar meus pais, sabe, financeiramente falando, porque meus pais um dia vão ficar idosos, meu pai não vai poder mais trabalhar, minha mãe já não pode trabalhar, então meu pai um dia não vai poder trabalhar mais, então eu quero poder ajudá-los, sabe, a fazer com que eles não precisem estar se aperreando com dinheiro, sabe, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Eu sei que um dia meu pai pode se aposentar, vai ter o dinheirinho dele ali da aposentadoria, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é o suficiente, né, para eles poderem se manter. Só que ao mesmo tempo eu olho para a minha vida, sabe, e eu percebo que essa crise dos 30 anos, antes dos 30 no meu caso, que eu não sei se na verdade é uma crise dos 30, mas que são coisas que eu fico pensando, sabe, constantemente, mas que essa crise ela não é sobre idade, sabe? Eu percebo que essa crise ela é muito mais sobre saber ou não se a gente vai conseguir dar conta de tudo. Eu acho que é muito mais sobre isso. E dar conta da nossa própria vida, entende? Só que, cara, parando para pensar bem, a vida ela não precisa estar resolvida para a gente saber se está no caminho certo ou não, sabe? A vida ela não acontece do nosso jeito, do nosso tempo. A vida ela acontece como tem que acontecer e a gente não tem certeza de nada. Tem pessoas que vão conquistar as coisas antes dos 30, tem pessoas que vão conquistar o seu emprego dos sonhos, mas ao mesmo tempo essa pessoa gostaria de ter mais tempo com a sua família e não consegue ter. Tem pessoas que vão ter a sua casa própria, porém vão passar anos e anos da vida sem viajar, sem conhecer outros lugares, sem ter novas experiências. Tem pessoas que vão passar muitos anos ainda pagando aluguel, mas que ao mesmo tempo vão conseguir ter experiências na vida que outras pessoas não vão ter. Entende? Então acredito que é muito sobre isso. A gente não precisa estar com a vida resolvida para estar no caminho certo. A gente só precisa viver aquilo que precisa ser vivido. Eu acho que essa é a mensagem mais importante desse vídeo, que eu queria compartilhar com vocês, que é algo que eu tenho buscado trabalhar na minha mente. Não é fácil se desvencilhar desses pensamentos de meu Deus do céu, como é que vai ser, como não vai, sabe? Mas ao mesmo tempo é necessário a gente parar de olhar a nossa vida pela régua dos outros e olhar a nossa vida pela nossa própria lente. Se comparar com a gente de alguns anos atrás e não com outras pessoas que não vivem a nossa realidade. Então, se você já passou por esse tipo de coisa ou tem esse tipo de pensamento, assim como eu também, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha e que a gente precisa parar de se comparar com outras pessoas
que a gente precisa olhar nossa vida realmente com um olhar mais amoroso, com um olhar mais cuidadoso e com um olhar mais respeitoso com a gente mesmo. A gente não está atrasado, a gente está vivendo a nossa vida do jeito que ela precisa ser vivida. Isso não significa que você não pode lutar para melhorar a sua vida. Você pode e deve, e tem que lutar mesmo, mas sem se comparar, sem querer se enxergar pela lente do outro. As outras pessoas não vivem o que você vive. As outras pessoas não sabem como é a sua realidade e de verdade nem precisam saber. Só quem precisa saber é você e as pessoas que vivem com você diretamente. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. E esse vídeo eu fiz como um lembrete não só para vocês, mas principalmente para mim. Porque antes de eu vir aqui falar qualquer coisa para você que está aí do outro lado me assistindo, eu falo para mim também. Eu falo principalmente para mim. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!